Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, muita chuva no Rio de Janeiro nesta terça-feira, dia 23 de janeiro. E vamos trazer as informações pertinentes aí ao Vasco da Gama. Vamos dar uma passada também em outros clubes, né? Porque é bom a gente ficar inteirado, bem informado. Quero trazer a última entrevista concedida pelo presidente Jorge Salgado ao concluir o triênio 21, 22 e 23. Vamos falar sobre Orediano. Orediano está mudando de ideia e quer continuar no Vasco da Gama. Seleção brasileira jogou com Marlon Gomes de lateral direito. Ele que tem proposta para deixar o Vasco da Gama. E o técnico Rafael Paiva está de volta ao Vasco da Gama. Então tem um monte de coisas para a gente trazer aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se você ainda não se inscreveu, esse vermelhinho aqui embaixo, clica nele e dá o joinha. Sempre que chegar no vídeo, dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, né? E se inscreva também nas nossas redes sociais. Os endereços estão passando aí. Não paga rigorosamente nada, viu, gente? Ah, Wellington, mas eu não tenho dinheiro para se inscrever, mas não paga nada. Não paga din-din nenhum, nada. É de graça para você se inscrever no nosso canal. E depois da vinheta chegarão as notícias. Roda a vinheta! Pois é, minha gente, então vamos trazer as informações. Você que não viu o nosso último vídeo, tem lá a primeira entrevista do Pedrinho, já como presidente do Vasco da Gama. Já que eu falei em técnico, deixa eu começar então com o técnico Rafael Paiva, de 39 anos. Ele está voltando ao Vasco para comandar o Sub-20. Ele foi campeão carioca e da Recopa Sub-17 em 2021. E passou pelo Palmeiras e vem para o lugar do William Batista. Eu vi uma pesquisa no Net Vasco, se não me engano, 58%, né, dos leitores, eles reprovaram a demissão do William Batista. O Alexandre Matos me disse que é uma mudança de perfil nas categorias de base do Vasco da Gama. Agora, o William Batista, ele é muito competente, certamente aí vai encontrar também um grande clube para trabalhar. O time principal volta aos treinamentos amanhã no CT Moacir Barbosa, e o Vasco joga quinta-feira com o Madureira às 20h30 em São Januário. Nesta partida aí já temos mais de 10 mil ingressos vendidos e o jogo será às 9h30 da noite. A informação que eu recebi é que o Orediano quer continuar no Vasco da Gama, vem se destacando, jogando no chamado time B do Vasco, fazendo gols, dando assistência, e é aquele Orediano que a gente estava esperando desde o início do ano passado. Está pintando agora e não deixa de ser um ótimo reforço para o técnico Ramon Dias, se ele estiver realmente focado em continuar aqui no futebol brasileiro. Deixa eu trazer então a última entrevista do presidente Jorge Salgado, do triênio 2021, 22 e 23. Por que eu estou dizendo desta maneira? Porque conversando com ele, ele não descarta num futuro voltar a ajudar o Vasco da Gama. Ele é apaixonado pelo Vasco, já trabalhou como um administrativo do Vasco e foi o presidente. Ele faz um balanço do que foi o seu mandato. Bom, a sensação é a sensação do dever cumprido, né? Foram 3 anos de muito trabalho, 3 anos sem férias, dia e noite pensando no Vasco, dia e noite resolvendo problemas de toda a natureza. A gente chegou aqui, quando a gente assume, a gente assume no pior momento da história do Vasco, do ponto de vista financeiro, uma crise sem precedentes, uma dívida imensa, um faturamento caindo.
segunda divisão, muito pouca perspectiva pela frente, mas aos poucos as coisas foram se arrumando, se encaixando, e eu termino esse meu mandato com muita satisfação, com a consciência do dever cumprido. Eu acho que a gente entregou muita coisa para o Vasco. A gente conseguiu também colocar em pé a operação da SAF, que é uma operação complexa, difícil. Foram 8 meses de negociação. Acho que a gente fez um acordo muito bom para o Vasco. A gente separa o futebol da associação. Isso aí vai ser uma tendência aí, não tenha dúvida nenhuma. Futebol é capital intensivo, é profissionalismo, então tem que ter uma gestão totalmente independente. Graças a Deus a gente está na frente nesse quesito. A gente tem uma gestão altamente profissional. É óbvio que surgiram algumas dificuldades por ser o primeiro ano, mas aos poucos a gente vai se conhecendo melhor, vai se entrosando mais, e hoje a gente tem uma SAF forte, com recursos da ordem de 300 milhões já aportados. Ainda faltam aí chegar a 400 milhões ainda em investimento. Então eu acho que a associação também, a gente recuperou patrimônio, está aqui a sede completamente reformada, Zé Comé liderando esse processo de crowdfunding, e recuperamos também o nosso ginásio lá de São Januário, o basquete voltou com uma força total. A gente na associação compete mais ou menos em 13, 14 esportes olímpicos, tivemos medalhistas de ouro no Paralímpico, sem utilizar nenhum centavo dos recursos da associação. Todos os esportes são feitos através de parcerias ou patrocínio. Então, a gente deixa o clube, o meu legado é um legado de muito trabalho. Graças a Deus, durante esses 3 anos eu não tivemos nenhum acidente, nenhuma coisa grave acontecendo no clube. Saio então de cabeça erguida. Para mim foi uma experiência sensacional, já tinha tido uma experiência como executivo aqui no Vasco, mas essa foi uma experiência enriquecedora sobre todos os aspectos. Presidente, você falou da relação com a SAF. Sai melhor essa relação do que ela esteve durante esse período de início? Não tenho a menor dúvida. A relação começou meio truncada, começou de uma maneira que eu não esperava, mas eu posso te dizer com toda a segurança que a partir do meio do ano mudou completamente. A gente tem um diálogo aberto, intenso. Eles começaram a entender mais, a escutar mais a gente. E isso se refletiu nos resultados de campo, né? A gente deu uma virada extraordinária no segundo semestre. A área de análise lá acertou nas contratações. A gente já tem um time, uma base de time para esse ano. Então, tudo se encaixou nesse final de mandato. Os salários estão em dia, a gente estava muito no noticiário por conta de atraso de salário. O Vasco não paga o salário, o Vasco atrasou o salário, o Vasco está devendo o salário. Ficava incomodado com aquilo. Mas hoje a gente paga o salário em dia, a gente recolhe os impostos em dia, fundo de garantia em dia. Então, é um outro Vasco. Eu acho que a gente está num momento assim de sair das amarras de um passado muito difícil, muito ruim, para um futuro muito melhor, com muito mais expectativa positiva. Presidente, qual será o grande desafio do Pedrinho a partir de hoje? É o novo estádio de São Januário. O senhor disse que foi um erro histórico o Vasco ter abandonado o Maracanã e não ter modernizado São Januário. Esse é o maior desafio para o Pedrinho? Eu acho que é o maior desafio. É bem verdade que durante esses 3 anos a gente batalhou muito pela reforma de São Januário. Vocês acompanharam o processo, eu tive várias entrevistas lá com o Eduardo Paz, prefeito. Ele sempre dizia para mim, Salgado, eu não tenho dinheiro, mas vou te ajudar. E finalmente, final do ano,
ele mandou o decreto para a Câmara dos Vereadores. Esse decreto vai viabilizar a reforma de São Januário. Provavelmente o Vasco vai fazer a reforma do estádio sem pegar um centavo em banco, sem se endividar, e vai ter um estádio moderno, de ponta, trazendo para dentro da associação um aumento de patrimônio aí de uns 600 milhões. A gente rapidamente vai ter 1 bilhão mais ou menos de patrimônio pago sem dever um centavo. Então, eu acho que o Pedro tem que persistir nessa vibe aí de reforma de São Januário. É importante. O Vasco também chegou na situação que chegou por ter abandonado o Maracanã, que hoje é uma mina de ouro, é uma fonte de receita extraordinária, tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense. Imaginem vocês o seguinte, o Vasco no Maracanã e o Flamengo fora do Maracanã. Como é que estaria a situação do Vasco e a do Flamengo? O Flamengo tendo que jogar em Volta Redonda, tendo que jogar em estádios menores, estádio para 20 mil pessoas. Então, a volta do Maracanã é estratégico, é prioridade 1. A SAF sabe disso, a gente tem certeza que entregou a melhor proposta para o Maracanã. Isso aí, a gente se debruçou por isso, a SAF trabalhou nisso, trouxe parceiros internacionais e a gente sabe que tem que voltar para o Maracanã. E o Pedro vai pegar o negócio da reforma de São Januário, eu tenho certeza que em 1927, quando o São Januário completar 100 anos, a gente, se tudo correr bem, pode estar inaugurando um estádio novo. Então, Jorge Salgado, na sua última entrevista concedida na Sede Náutica da Lagoa, né, minutos antes de passar o bastão para o Pedrinho. Muita gente aprovou a administração do Jorge Salgado, outros não gostaram do Vasco no seu período de ter virado uma SAF. Então, isso aí deu, não uma dividida 50-50, não, mas a grande maioria apoiou o Vasco ter virado uma SAF neste momento. Sobre a seleção pré-olímpica, ela venceu a Bolívia por 1-0, gol do Hendrick no início do jogo. A seleção teve muitas dificuldades. A Bolívia, comandada pelo técnico Antônio Carlos Zago, né, que já passou pela seleção brasileira, e o Ramon Menezes escalou o time com o Marlon Gomes de lateral direito, o Andrei Santos e o Bruno Gomes no meio, ao lado do Guilherme Biro, e realmente a seleção não fez uma grande atuação. O Gabriel Peck entrou no intervalo do jogo na vaga do Marquinhos. Então, a seleção ganhou a primeira de 1-0. O importante são as vitórias, mas se esperavam um futebol melhor do Brasil. O próximo jogo é sexta-feira, 20h, no nosso horário, Brasil e Colômbia, pelo torneio pré-olímpico. Deixa eu trazer uma notícia do Flamengo que é interessante. O Pedro, atacante, está completando hoje 4 anos no Flamengo e ele fez elogios ao técnico Tite, que o levou para a Copa do Mundo do Catar, e a chegada do Dorival Júnior como técnico do Brasil. O Tite sempre me acompanhou, né, de perto, né, nos clubes que eu passei, e eu pude ir para a Copa do Mundo com ele, então fico feliz também de poder participar, né, num clube junto com ele, com a comissão técnica. E o Dorival também na seleção, fiquei muito feliz com ele por ter chegado lá, sem dúvida nenhuma ele iria chegar, né, pela pessoa que ele é, pelo trabalho que ele faz, né, nos clubes que ele passa. Então, um treinador de excelente nível, mas a gente sabe que a seleção brasileira tem que estar sempre, né, em alto nível para poder chegar lá, né, porque são muitos jogadores que têm a condição de vestir a camisa da seleção, e eu espero continuar crescendo, elevando o nível para, se Deus quiser, voltar à seleção brasileira. Então, o Pedro, atacante do Flamengo, falando também sobre essa questão do Dorival Júnior na seleção brasileira. Gente, ainda não temos a data do sorteio da Copa do Brasil. Acredito que nas próximas horas o presidente Edinaldo Rodrigues deverá anunciar, até porque o Vasco vai participar desde a primeira fase desta competição. O Cruzeiro e o América em Minas Gerais também estarão desde o início. E o Santos, que foi rebaixado para a Série B e não conseguiu se classificar para a Copa do Brasil deste ano,
né, devido à sua má atuação no Campeonato Paulista do ano passado, quase foi rebaixado também. Deixa eu abraçar aqui grandes amigos, aqui admiradores do nosso trabalho, o pastor Afrânio de Andrade. Que mensagem carinhosa, muito obrigado, pastor Afrânio, com certeza a gente vai continuar nessa batalha, nesse ritmo aí, e Papai do Céu ilumine o seu caminho e o Senhor, como instrumento de Deus, siga iluminando o caminho de muita gente, né, sendo este grande pastor. Muito obrigado, pastor Afrânio de Andrade, fiquei muito emocionado. Mandar um abraço para o meu amigo Adailton, em Vitória, no Espírito Santo. Também o Manuel Fernandes, o Otávio Marinho, em Itaboraí. Quero abraçar o Hudson Pereira, em Salvador. O Samuel Oliveira, em Cabo Frio. Quero abraçar o Jorge Guerra, em Petrópolis. O Roberto Ferreira, o Paulo Vieira, em Criciúma. O Carlos Eduardo Couto, lá em Petrópolis, o Epitácio Pessoa, em Manaus, Mário Cacheira, em Aurelino Leal, na Bahia, recebendo os nossos abraços hoje. E quero pedir para você, peça ao seu amigo, entra lá no grupo que você está participando do Zap Zap, né, do Telegram também, coloca o link desse nosso vídeo para as pessoas se inscreverem e dar o joinha, que é importantíssimo. O nosso canal se chama Wellington Campos FC e você não paga rigorosamente nada para se inscrever no nosso canal. Quanto mais joinha você dá, né, quando você dá o joinha, o YouTube entende que o vídeo é legal, ele recomenda o vídeo para mais pessoas. Então é por isso que é muito importante você me ajudar dando o joinha também. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.